O discurso apresenta uma estrutura teológica e filosófica detalhada que conecta o destino do indivíduo ao de famílias, nações e até mesmo ao universo. Essa abordagem holística pode ser intrigante para quem busca entender como todos os elementos da existência se encaixam em um grande plano, desde o nível pessoal até o cósmico. A mensagem central de que a vitória e a perfeição são alcançadas não pela força, mas através da superação do sofrimento, da perseguição e do amor aos inimigos, é um paradoxo poderoso. Essa visão contra-intuitiva desafia as noções convencionais de sucesso e resiliência, oferecendo uma nova lente para interpretar desafios pessoais e coletivos. O pai demonstra uma autoridade e um carisma notável, apresentando-se como uma figura central em um processo providencial. Para aqueles interessados em dinâmicas de liderança, movimentos sociais e o impacto de ideias na mobilização de pessoas, o discurso oferece um estudo de caso vívido sobre como a convicção pode inspirar dedicação e ação em larga escala. O discurso oferece novas perspectivas sobre eventos históricos, relações geopolíticas e conceitos religiosos fundamentais, como os últimos dias, ou o papel de figuras messiânicas. Essa capacidade de recontextualizar informações e oferecer interpretações não convencionais pode ser muito atraente para quem aprecia análises profundas e inovadoras sobre o passado e o futuro. A exigência de transcender o egoísmo e amar até mesmo os inimigos, colocando o propósito maior de Deus e da humanidade acima dos interesses pessoais ou nacionais, é um chamado radical. Para quem busca um propósito de vida com um forte componente ético e altruísta, este discurso oferece uma visão audaciosa de sacrifício e dedicação. O relato das perseguições e a determinação inabalável do pai em enfrentá-las e superá-las, vendo-as como parte essencial do caminho para a restauração, oferece uma fonte de inspiração sobre a força do espírito humano diante da adversidade. O ouvinte pode encontrar paralelos para suas próprias lutas e desafios. O discurso descreve um plano ambicioso de transformação mundial, detalhando como diferentes nações, Coreia, Japão, Estados Unidos, Alemanha, teriam papéis específicos nesse processo. Para quem se interessa por geopolítica, movimentos sociais e projetos de larga escala, a riqueza de detalhes e a grandiosidade da visão podem ser bastante envolventes. Este discurso, portanto, é recomendado para quem busca uma reflexão profunda sobre o propósito da vida, a natureza do sofrimento, o poder do amor em transformar conflitos e a possibilidade de uma nova ordem global baseada em princípios espirituais. Então vamos ao discurso. Capítulo 35. Indenização total. 3 de abril de 1983. Coreia. Hoje, deixe-me falar sobre indenização total. Indenização total envolve religião, história e a raça humana em geral. Ela inclui não somente o mundo físico, mas também o mundo espiritual. O ideal original de Deus para o mundo era simples. Ele visualizava um mundo que seria completado quando Adão, Eva e o mundo angélico se tornassem totalmente uma unidade. O ideal veio de Deus e estava destinado a ser passado adiante pelos nossos primeiros antepassados, como os verdadeiros pais de toda a humanidade. Iniciando a partir desse ponto original, o ideal devia ser estendido horizontalmente ao mundo inteiro, para formar um universo totalmente unido. No centro de tudo está o amor de Deus. Deus necessita de amor. O homem necessita de amor. E o mundo angélico também necessita de amor. Se o mundo tivesse sido centrado no amor de Deus desde o início, ele não teria sido ideal somente no início, mas a direção e os resultados finais também teriam sido ideais. Deus, o homem e o mundo angélico teriam formado um mundo aperfeiçoado, se comunicando livremente um com o outro centrado no amor de Deus. Deste modo, o homem se torna perfeito não somente sendo rico ou adquirindo poder secular ou conhecimento, mas pelo amor. Este amor não é amor secularizado como no mundo decaído, mas o amor original. Tudo é completado e aperfeiçoado por este amor. Temos 5 sentidos que nos habilitam a ver, ouvir, cheirar,
tocar e saborear. Estes sentidos teriam sido utilizados centrados no amor perfeito, e olhos, ouvidos, nariz, mãos e boca, cada um com seu sentido, teria se tornado aperfeiçoado centrado no amor. Experimentar coisas com nossos 5 sentidos centrado no amor é um estado diferente. É como um estado de intoxicação, apenas com o amor. Você se sente intoxicado pelo ambiente, experimentando um relacionamento recíproco com todos os outros seres. Uma pessoa nunca se sente solitária. Cada ser alcança a eternidade, e cada ser se expressa de uma maneira única. E intensa beleza do mundo ideal seria encontrada através de relacionamentos recíprocos desenvolvidos entre todas as coisas da criação. O poder do amor verdadeiro pode ser estendido ao infinito, e ao mesmo tempo pode ser condensado em um ponto infinitesimal. Este é o amor celeste. Portanto, se olhamos através dos olhos do amor, todas as coisas têm valor. Em uma coisa pequena, o valor está condensado, e em uma coisa grande ele está ampliado. Deus queria criar este mundo ideal de amor. Ele queria estar na posição de reger todas as coisas através de colocar o amor no centro de todas as coisas. Amor é a realidade através da qual Deus pode controlar o universo além do tempo e do espaço. Deste modo, para estar no controle do universo, o próprio Deus absolutamente necessita deste amor. Pensando desta forma, podemos ver que nenhum ser tem valor sem amor verdadeiro. O ideal de Deus foi perdido pela queda. Como a humanidade caiu? Através do amor. O ponto inicial do amor não está no olho ou na boca, mas está nas partes sexuais de homem e mulher. O ponto de conexão de amor é o local onde todas as sensações ocorrem juntas. O padrão verdadeiro de amor foi perdido neste ponto. Assim, o relacionamento entre masculino e feminino foi a causa de todos os problemas de todo o universo. Por causa disto, todas as coisas devem ser restauradas ou recriadas. Como podemos fazer isto? O maior resultado da queda é que caímos sob 2 senhores, ou 2 sujeitos. Se tivéssemos somente um sujeito e um senhor, não haveria nenhum problema para restaurar todas as coisas e retornar ao estado original. Se Deus ainda fosse o único sujeito, cada criatura poderia ter se tornado harmonizada com ele e nada se oporia a tal harmonia. Mas há outro sujeito, cuja direção é totalmente oposta à de Deus. Esse ser tomou a posição subjetiva rejeitando Deus. Como um resultado da queda, o poder de amor oposto que puxa o homem para longe de Deus se tornou mais forte do que o poder que conduz o homem de volta para sua raiz original. Assim, o poder do amor veio a ser dividido em campos opostos de interno e externo. Satanás está conectado ao mundo do amor centrado no poder externo, e Deus está conectado ao amor centrado no poder interno. Assim, 2 sujeitos vieram a se colocar sobre um único objeto, o homem. Satanás se tornou o sujeito externo, enquanto Deus se tornou o sujeito interno. Cada um deles está uma posição positiva, interna ou externa. Portanto, eles repelem um ao outro. Isto é manifestado no conflito entre as necessidades físicas e a consciência do homem decaído. Elas estão destinadas a estarem unidas, mas estão se repelindo uma à outra. O homem é puxado em 2 direções diferentes, como se ele tivesse 2 corpos que se repelem. Assim, o homem se tornou um ser sem direção. Às vezes ele se desvia para o lado externo, e às vezes para o lado interno. Sendo que o homem oscila, tudo ao redor dele é afetado. Adão e Eva se tornaram tal homem e mulher. Os filhos que eles geraram também herdaram tal natureza. Se há 10 pessoas, elas têm 10 direções diferentes. Elas estão dispersas. O mundo se tornou um mundo de confusão como consequência da queda, porque Satanás deve ser negado. Onde está o mundo do ideal original de Deus? Devemos buscar o ideal original e reorganizar o mundo decaído. Isto não é fácil. Para fazer isto, Adão deve se negar e Eva deve se negar. Se há 10 membros em uma família e todos os 10 tentam fazer unidade prevalecendo sobre os demais, a unidade é impossível. Se há 10 membros em uma família, todos os 10 devem se negar.
Antes de qualquer coisa, Deus deve pedir por autonegação ao mundo humano decaído. Antes que ele busque pelo ideal, ele deve buscar a negação da queda. O homem não tem nenhum fundamento para sua afirmação. Este é o ponto de vista de Deus. Então, qual é a ordem de tal negação? É a partir do externo para o interno. Na realidade decaída, há um mundo externo da nação, da raça e do clã, como também da família. Também há o casal, homem e mulher juntos. Devemos nos negar iniciando do exterior, a partir do lado externo. O ponto ao qual finalmente chegamos é a negação de nosso próprio corpo e nosso pensamento. Não podemos, mas seguimos desta forma. Vivemos no mundo decaído, por isso, para buscarmos a vontade de Deus, para buscarmos o ponto de autoafirmação na Terra, devemos negar completamente o mundo decaído. O novo ponto de início começa somente após se estabelecer este padrão. Isto é lógico. Por que necessitamos da indenização ensinada pelo movimento de unificação? Devemos conhecer claramente a razão. Ninguém no movimento de unificação entende claramente o significado de indenização individual, indenização familiar, de clã, raça e indenização nacional. Por que devemos fazer tal coisa? Este é um assunto sério. Para Deus fazer um novo início, Ele deve limpar todas as coisas. Não deve haver nenhum outro ser sujeito, nenhum Satanás. Deus deve ser o absoluto e único sujeito. Deus não pode estabelecer seu novo ponto de início, a menos que a posição de Satanás seja completamente removida. Para o homem se negar não é o maior problema. O problema é negar que Satanás controla o homem. Deste modo, após o homem se negar completamente, Deus deve estabelecer o padrão de negar completamente Satanás. Do contrário, ainda permanecerá dois sujeitos. Mesmo se o homem se nega, Satanás ainda permanece. Se um sujeito estranho, que está centrado no amor falso, permanece na presença de Deus e do universo, haverá dois padrões, e o passo inicial para a perfeição não pode ser dado. Como podemos negar Satanás? Esta é uma condição absolutamente necessária, a fim de fazer um novo ponto de início na Terra para Deus e a humanidade. Devemos ver a negação do falso Deus. O próprio Deus pode se colocar como o sujeito somente quando ele se coloca no fundamento dessa negação, e é capaz de assumir sua posição como o sujeito do amor. Vocês entendem? Condição de absoluta negação. Então, como esta condição é feita? A queda começou com um indivíduo, Adão. Sendo que o indivíduo é o centro do todo, a fim de restaurar este mundo decaído, devemos nos mover em frente passo a passo. Isto não pode ser feito de uma vez. O problema do pecado se expandiu através de 8 estágios: do indivíduo, família, clã, raça ou povo, nação, mundo, cosmos e Deus. O homem, que está buscando pelo mundo ideal, não pode encontrar seu caminho de volta para Deus, o sujeito original do amor, a menos que resolva estes problemas. Se um estágio é alcançado, o homem tem o controle pertinente a esse nível, mas não pode alcançar o mundo ideal além desse nível, ou se unir completamente com o Deus absoluto. Se um indivíduo alcança certo estágio, as pessoas no mundo espiritual que alcançaram um nível correspondente de crescimento podem auxiliá-lo, e ele pode se comunicar com eles. Entretanto, é difícil para ele se comunicar com o Deus original. Como o ambiente pode ser ampliado para que um indivíduo possa se comunicar com Deus? Este ponto é a preocupação do próprio Deus, como também a preocupação do homem que está na esfera decaída. Há duas preocupações muito complexas para o próprio homem decaído. O homem decaído é dominado pelo arcanjo. É absolutamente impossível mudar isto pelo processo de afirmação, mas unicamente através da negação. Então, o que é restauração através de indenização? Alguém que deseja alcançar o único e absoluto sujeito deve cumprir a condição de absoluta negação em relação a todas as coisas em um ambiente. Para isto, é requerida a absoluta negação. Então, em que lugar a restauração através de indenização se torna realizada?
Nem mesmo uma partícula de condição para a autoafirmação pode permanecer. Deve estar completamente na realidade da negação. A condição de indenização é paga pela realização da condição de absoluta negação. Quando este padrão é realizado em todos os 8 estágios, do indivíduo, família, clã e assim por diante, uma pessoa pode alcançar o mundo ideal na consumação da história humana. Você deve necessariamente seguir através do processo de cada um dos 8 estágios. Do contrário, não se pode alcançar o ideal onde é possível se comunicar com Deus. Deus está atuando fora da realidade do mundo decaído, tentando criar primeiro um modelo, ao invés de trabalhar para restaurar o todo. Para reproduzir em uma escala mais ampla, primeiro criamos o padrão. No nível individual, criamos o padrão para o indivíduo. Então devemos criar o padrão familiar para o nível familiar. Desde o clã, a sociedade e a nação, devemos pensar da mesma maneira. De acordo com o princípio de criação, devemos seguir através dos 3 estágios de formação, crescimento e perfeição através da história humana, a fim de criar o padrão para o indivíduo. Devemos criar o ambiente e estabelecer o padrão recíproco de amor. O centro desta realidade recíproca é o homem, e o centro do homem é o amor. O homem deve primeiro se indenizar no nível individual. Estabelecer o padrão para o indivíduo não é fácil. Por toda a história até agora, por que as mulheres têm sido excluídas de qualquer participação no mundo religioso? A providência do amor de Deus foi conduzida centrada em homens, e as mulheres eram largamente excluídas. Por que isto era assim? Para criar o modelo do indivíduo perfeito, o padrão da criação era este. Primeiro, Adão foi criado, e na sequência, Eva. Este era o padrão. Mas o modelo para a perfeição não está completo somente com o homem. O mundo angélico participou com Deus na criação do padrão original de homem, centrando no coração. Portanto, Deus é o centro de coração e o centro do mundo espiritual. O homem pode se colocar na posição de modelo somente quando pode digerir a esfera de todas as coisas e ser totalmente absorvido por Deus. A atitude da vida de uma pessoa verdadeiramente religiosa é aquela na qual ela está absolutamente absorvida. É obediência perfeita. Por isso, ela não pode afirmar sua vontade ou sua opinião acima de Deus. Ela deve seguir absolutamente a vontade de Deus. É a esfera da negação perfeita, mas também ela deve ser completamente absorvida por Deus. Se o homem reclama sua subjetividade, ele assume uma posição positiva diante de Deus, a qual repele Deus. Isto deixa uma pessoa dentro da esfera do sujeito, que é oposto a Deus, que é Satanás. Isso significa que ela se torna uma possessão de Satanás. Deste modo, ela nunca pode alcançar a esfera ideal de Deus. Neste ponto, no mundo religioso, é necessária a obediência absoluta. Membros europeus devem entender claramente este ponto. Por que é necessário obediência? Seguir seu próprio pensamento conduz você para a posição de ter um segundo sujeito. O segundo sujeito é Satanás. Por isso você se torna objeto de Satanás. Se você insiste em seu próprio pensamento como seu fundamento, isto estabelece a condição para Satanás dominar você. Deus e Satanás estão em campos opostos, lutando pelo domínio sobre o mundo humano decaído. O propósito original da existência humana, como também o propósito original do arcanjo, é para o benefício da perfeição do ideal. Satanás conhece isto muito bem. A esfera de negação através de perseguição, Deus originalmente nos criou com o ideal de perfeição como seu objetivo. Satanás conhece isto e não o nega. Estabelecer a completa condição que nos capacitará a alcançar o ideal de perfeição não é fácil. Isto requer o estado de absoluta autonegação. Não podemos fazer isto se insistimos em nosso próprio ponto de vista. Observando o mundo, onde podemos encontrar uma atitude de autonegação? Isto é difícil de se encontrar na mentalidade ocidental, que é caracterizada pelo amor pela liberdade. O resultado definitivo de tal liberdade é que somente permanece o ego.
esposos e esposas vivem juntos, mas ambos reivindicam suas próprias formas. Nesse caso, há duas reivindicações por liberdade. Se há 4 pessoas juntas, elas têm 4 demandas individuais. Se há 10 pessoas juntas, há as reivindicações de 10 pessoas por suas liberdades. No final, elas seguem seus próprios caminhos e se tornam isoladas e dispersas. Não pode haver unidade dentro das famílias ou nas nações. Embora uma pessoa busque desfrutar sua natureza original através da liberdade, na realidade ela perde todas as coisas e cai em profundo desespero. Se deparando com isso, esta pessoa não pode satisfazer seus desejos e ideais individuais e desiste de si mesma. Esta é a realidade de muitos no mundo livre atualmente, particularmente na América. Mas o desespero não é parte da vontade de Deus. Em tal mundo, não há o padrão de perfeição desejado por Deus. Por esta razão, o pensamento oriental, ao invés do ocidental, admite a possibilidade de Deus. Dentro do pensamento oriental, há o princípio de atendimento absoluto aos pais, e, ao mesmo tempo, a ideia de seguir os irmãos e irmãs mais velhos. Quando esta ideia de atendimento é expandida, isto pode atingir o líder do clã, o líder da sociedade ou o representante da nação. Assim, podemos obter o fundamento baseado no sistema aperfeiçoado de atendimento. Do contrário, não podemos ter uma família, clã, sociedade, nação ou mundo que Deus deseja. Vocês devem entender isto claramente. Então, como Deus pode criar este tipo de ambiente? Ele não pode fazer isto dizendo: vocês, pessoas religiosas, devem alcançar a autonegação por vocês mesmos. Não podemos fazê-lo dessa forma. O padrão de autonegação deve ser criado dentro de relacionamentos recíprocos. Se você é empurrado para a posição de ser negado por qualquer outro, é o mesmo como sendo autonegação. Sendo que não podemos criar a esfera de negação por nós mesmos, o próprio Deus a cria. Portanto, uma pessoa religiosa receberá a oposição de todos. Este é o profundo significado de perseguição. Quando uma pessoa acredita em Deus e na religião, frequentemente aqueles que estão próximos a esta pessoa, tais como seus pais ou amados, se oporão a ela. Em tal caso, Satanás, como o segundo sujeito, está atacando o primeiro sujeito, Deus. Quando alguém ataca injustamente uma pessoa correta, isto estabelece uma condição que deve ser reparada. Por causa desta reparação, o desenvolvimento da religião está assegurado. Vocês entendem por que ocorre a perseguição? Dentro da esfera da religião, Deus deve ampliar a prática da autonegação desde o nível individual para a família, o clã, a sociedade, a nação e o mundo. As pessoas não podem fazer isto por si mesmas. Na restauração através de indenização, uma pessoa tende a pensar que o padrão da autonegação individual é suficiente, mas isso não é verdade. O padrão de indenização individual deve estar direcionado para a indenização no nível mundial. Esse fundamento de autonegação deve ser criado. O próprio homem não realizou isto, mas Deus e Satanás conhecem isto. As pessoas não conhecem o padrão total de negação. Portanto, Satanás, que conhece isto, ataca o homem para evitar qualquer negação do indivíduo que esteja direcionada para o nível mundial. As religiões se desenvolveram no curso da história até agora, porque praticaram precisamente autonegação e receberam perseguição. Isto era assim, embora ninguém conhecesse a razão para isso. Agora estou contando para vocês a razão. Sendo que alguém não pode praticar autonegação sozinho, então Deus permite que o próprio Satanás negue o homem. E se o homem obtém vitória na realidade de negação, então ele pode reivindicar vitória sobre Satanás. Ele pode pertencer ao verdadeiro sujeito, o qual chamamos Deus. Como resultado da perseguição, ou da absoluta autonegação diante de Deus, o homem pode entrar na esfera do relacionamento recíproco com Deus. Assim, Deus pode intervir por ele. Este é o motivo da religião ter se desenvolvido mais através de perseguição. Por esta razão, uma pessoa não pode encontrar a perfeição religiosa deixando este mundo e indo para as montanhas para meditar. Somente é possível alcançar a perfeição no meio do mundo e assumindo toda a perseguição de Satanás,
Mas a fim de alcançar unidade com Deus, uma pessoa deve superar os ataques de Satanás. Ela não pode ser esmagada pela perseguição. Deste modo, Deus tem tentado trabalhar através de muitas pessoas por toda a história, contudo, tendo que desistir delas no final. Deus pode ter utilizado algumas pessoas em sua providência por décadas, ou mesmo séculos. Contudo, no final, elas tiveram que estar na esfera de perseguição. Se alguém obtém vitória sobre a perseguição, a vitória individual pode permanecer. Contudo, se ele não pode seguir além da esfera de perseguição familiar, ele será esmagado. Nesse caso, Deus deve encontrar outra pessoa com quem prosseguir em sua providência. Se alguém é esmagado, não há nada que Deus possa fazer por ele. Deus é forçado a encontrar outro alguém. Este foi o miserável curso da história da religião até agora. Entendendo estas coisas gerais, você também pode entender como proceder com a restauração através de indenização. Sozinho, você não pode se negar totalmente. Deste modo, você deve suportar a condição de negação através de perseguição. Portanto, a perseguição é absolutamente necessária na providência religiosa de Deus, e não há nenhuma maneira de voltar para Deus sem passar através desse curso de perseguição. Não há exceção para esta regra. O mundo das religiões, tal como o cristianismo, o budismo e o confucionismo, devem todas passar através deste tipo de curso. Esse é o motivo pelo qual elas estão colocadas no nível de desenvolvimento mundial. As próprias religiões não entenderam até agora a razão para isto. Elas não puderam explicar por que as pessoas religiosas tiveram que seguir através de sofrimento e perseguição. Mas agora vocês entenderam este ponto. Esta é a conclusão lógica de que a perfeição total da qual estou falando não é alcançada sem indenização total. Para guiar todas as coisas na realidade de perfeição, devemos seguir através do processo de indenização total. Isto é absolutamente necessário na história da religião. Portanto, é errado pensar que alguém terá uma vida fácil seguindo a religião. Quem é o Messias? No cristianismo, há a crença na segunda vinda do Messias. Quem é o Messias? O Messias é alguém a quem Deus mais ama. Qual posição é mais amada por Deus? Há muitas pessoas que estão colocadas diante de Deus como representantes, por exemplo, da nação, da sociedade ou alguma outra organização. Que tipo de pessoa é o Messias? O Messias é a primeira pessoa que tem a mesma mente de amor e a mesma direção de amor de Deus. O Messias é o primeiro filho nascido de Deus. Jesus foi o único filho de Deus, seu filho unigênito. Ser um filho unigênito significa receber o amor total dos pais, desde o início até o fim. Deus é o sujeito absoluto, e o Messias se coloca na esfera de Deus. O relacionamento deles é de pai e filho. Ele é o único que nasce como o primeiro filho de Deus, e recebe a totalidade do amor de Deus dado para o indivíduo, a família, o clã, a sociedade, a nação e o mundo. Ele está qualificado para receber o amor que transcende todas estas esferas. Este é o Messias. Ele é o amado Filho de Deus. Mas o que ele pode fazer por si mesmo? O filho amado deve encontrar sua esposa. E onde ele pode encontrá-la? Ele não pode encontrá-la vindo do céu. Sendo que o homem foi perdido como resultado da queda na terra, ele deve ser recriado na terra. O que a religião faz? O céu está na posição positiva e a terra está na posição negativa. As pessoas desejam o Messias, que conhece o céu. Este mundo humano deseja profundamente seu adequado sujeito de amor. E esta esperança é a esperança messiânica. O Messias deve ser bem-vindo em nível mundial, além dos níveis individual, de clã e nacional. O mundo inteiro será capaz de se unir com um homem com o amor de Deus, como o sujeito absoluto. Não haverá razão para se opor a ele. Somente pode haver atendimento absoluto. Não pode haver qualquer autocentralidade. Criar um ambiente para que somente se viva para o benefício do Senhor era a missão da idade do Velho Testamento e da idade do Novo Testamento. A missão de ambas as idades também era criar Eva, um cônjuge para o Messias. Uma vez que Eva siga absolutamente o Messias,
e que a esfera de obediência seja expandida, a oposição ao Messias diminuirá. Neste ambiente, o mundo inteiro será automaticamente conectado ao sujeito de amor em um único ponto. Criar tal ambiente em nível mundial era a missão da Idade do Velho Testamento e da Idade do Novo Testamento. Deste modo, o cristianismo e o judaísmo dos dias atuais devem seguir completamente o Messias. Cristãos e seguidores do judaísmo que mantiveram sua fé estão destinados a oferecer todas as coisas quando o Messias vem. Suas crenças ensinam obediência perfeita ao Messias. Contudo, qual é a realidade dos cristãos de hoje? E quanto ao judaísmo de hoje? Ao invés do espírito desejado por Deus, eles estão completamente opostos, 180 graus. Se uma religião deseja somente seu próprio sucesso na Terra e desconsidera o retorno do Messias e bloqueia a vitoriosa compleição da providência de Deus, ela será um total fracasso. Qualquer religião com este tipo de atitude será completamente destruída nos últimos dias, como se atingida por um martelo celeste de Deus. Neste período dos últimos dias, os cristãos no mundo estão esperando pela segunda vinda. Mas se analisamos a motivação de seus desejos, este geralmente é: eu quero ser salvo. Não há nenhuma preocupação sobre a vitória de Deus em nível mundial. Eles podem dizer: eu quero ir para o reino do céu e eu quero que minha família e meu país sejam salvos. O limite mais amplo geralmente é o país, mas eles devem seguir além do país até o extremo do mundo. Eles devem ampliar suas preocupações ao mundo espiritual. Contudo, eles não podem seguir além de sua própria individualidade. E isto é um sucesso para Satanás. Enquanto este padrão permanece, o mundo de Deus não pode nascer. O que é o movimento de unificação? Agora devemos iniciar um novo movimento na Terra que divida o mundo em dois lados. Devemos completar a vontade de Deus para a perfeição do mundo e ampliá-la para o cosmos inteiro. Se um movimento religioso como este ideal não aparece, a providência de Deus não pode ser realizada. Seria o mesmo como se Deus não existisse. Portanto, se Deus existe e se Ele está tentando cumprir sua vontade, tal movimento deve ser criado na Terra. Esta conclusão é lógica. Qual é este movimento? Este é verdadeiramente o movimento de unificação. O movimento de unificação deve ter os ideais e a motivação, os quais eu já mencionei. Primeiro de tudo, ele deve ampliar a autonegação do indivíduo até o nível mundial. Quando o Messias vem, se o cristianismo o segue completamente e se une perfeitamente com ele, seu objetivo terá sido alcançado. Quando o Messias vem e se proclama, então todos devem se unir com ele. Mas eles não podem fazer isso até que ele venha. Portanto, Deus esteve prolongando sua providência através da história decaída de centenas de milhares de anos até agora. Deus existe, contudo ainda há perseguição, porque Deus permitiu que os primeiros cristãos fossem perseguidos por 400 anos na antiga Roma. Revendo o princípio, sabemos que a perseguição continuou até que aparecesse o padrão aplicável por todo o mundo. Deste modo, o cristianismo veio a este nível após 400 anos. Centrando no fundamento estabelecido pelo cristianismo, a Igreja de Unificação apareceu na Terra após a Segunda Guerra Mundial. O cristianismo deve ouvir sobre o mundo do Messias a partir da perspectiva total da providência de Deus. Se eles o ouvirão ou não, é um assunto de vida e morte para os cristãos. Ao se acreditar nas palavras do Messias, é possível encontrar sobrevivência espiritual. Para este propósito, é necessário autonegação. Uma pessoa deve ser capaz de negar todas as coisas, sua própria história passada, sua própria família e também seu próprio padrão anterior de fé. Se ela pode ver que o Messias é a pessoa pela qual estava esperando, como visto através dos óculos da história bíblica, não há nenhum problema. Mas para muitos, seus óculos não funcionam. Elas estão olhando as coisas através de óculos individualistas. Portanto, elas não reconhecem o Messias quando o veem. O Messias vem na escala cósmica. Por isso, uma pessoa não pode mensurá-lo por sua própria escala. Se você ouve ou vê o Messias somente com seu próprio ponto de vista, não pode entender os conteúdos de sua mensagem. O Messias trata de coisas no nível eterno.
falando sobre eventos de talvez 20 ou 30 anos à frente. Se um ponto de vista pequeno predomina entre os cristãos, quando o Senhor do segundo advento vem, eles se oporão a ele. Se fazem oposição a ele, eles automaticamente cairão na esfera de Satanás. O Messias é aquele que nasce como a substância do amor eterno de Deus, neste plano denominado Terra. Aquele que conduz oposição a Deus é Satanás. Qualquer um que assuma a outra posição de sujeito, se opondo ao Messias, se tornará de uma vez uma parte da esfera de Satanás. Embora possa haver grande número de pessoas, elas ainda estão na esfera de Satanás. Aqueles que estavam destinados a criarem o fundamento para a aceitação do Messias, viraram suas armas contra ele e estão agora colocados na frente do exército de Satanás. Eles negam agora o próprio Cristo. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a esfera cultural cristã do mundo, centrando na nação da América, obteve sua maior força. Houve somente um momento na história quando o mundo estava completamente inclinado em direção à esfera religiosa. Esse foi o momento exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Uma pequena porção foi para o lado dos soviéticos, enquanto o resto do mundo se tornou parte da esfera democrática, a esfera cultural cristã, completamente centrada na América. Se a própria América, que era o sujeito do mundo externo, seguisse completamente o Messias, o que teria acontecido ao mundo? O mundo poderia ter facilmente se tornado o mundo de Deus. Mas o que aconteceria se isto não ocorresse? O mundo retornaria novamente para a esfera satânica, e como resultado, ocorreria um ataque total contra a pessoa central da providência de Deus. Perfeição da restauração através de indenização. A partir do ponto de vista do céu, qual é minha missão? Eu tenho recebido incessante perseguição desde o nível individual, através dos níveis de família, clã, sociedade, nação, mundo, até o nível de cosmos. Nunca houve algo assim na história. Quem recebeu a pior e a maior perseguição na história da religião? Sua resposta não é porque vocês são membros da Igreja de Unificação. Mesmo aqueles que não pertencem à Igreja de Unificação respondem que é o Reverendo Moon. As pessoas no poder na América certamente responderiam da mesma forma. Até mesmo os comunistas responderiam da mesma forma. Se perguntamos para os budistas, os cristãos ou para qualquer pessoa religiosa, na história dos líderes religiosos, quem foi o mais perseguido durante o tempo de sua vida, desde o nível individual até o nível mundial, eles certamente responderão que é o Reverendo Moon. Quantos anos isto continuará? 60 anos? Eu seguirei o caminho de indenização na forma condensada de 40 anos. Deus está procurando por uma pessoa que fala a verdade sobre Satanás, o mundo. E Deus, não para seu próprio benefício, mas para o benefício do mundo e de Deus. Uma pessoa que pode assumir responsabilidade de conduzir o mundo e para ensinar o caminho de sacrifício. Se há tal pessoa, ela deve certamente assumir responsabilidade pelo curso da providência de Deus e o curso de indenização. Não podemos falar sobre perfeição individual sem a perfeição de indenização, sendo que a perfeição individual não pode ser alcançada dentro da realidade de Satanás. Uma vez que possamos realizar isto, este será o fim do mundo satânico. Dentro da ideia de perfeição, a perfeição de indenização está automaticamente incluída. A perfeição do indivíduo deve envolver a perfeição de indenização. Ninguém neste mundo decaído pode alcançar a perfeição da personalidade. A partir do ponto de vista de Deus, a perfeição de indenização é a perfeição de restauração. Portanto, a restauração é cumprida através de indenização. Por isso, indenização se torna um adjetivo que define restauração e vice-versa. Uma pessoa que não aprecia restauração através de indenização é o rei entre os satanases, mesmo se ele é um membro da Igreja de Unificação. E quanto a vocês? Enquanto vocês seguem através do curso de restauração junto comigo, vocês podem ter dito: ó Pai, temos seguido o curso de restauração através de indenização, e ainda mais restauração através de indenização. Quantos anos mais isto continuará? Isto já exigiu 10 anos, e então outros 20 anos, e agora após 40 anos, ainda teremos que enfrentar outros 20 anos. Isso é verdade.
Se não temos sucesso de uma vez ao entrarmos na esfera de perfeição, nosso próprio curso será prolongado 3 vezes. Esse é o ensinamento do princípio. Se não podemos fazer isso em 7 anos, nosso curso se tornará de 21 anos. Esses 21 anos foram divididos em 9 estágios. Por que é assim? Se nos aproximamos de tudo isso de uma vez e somos derrotados, então perderíamos todas as coisas. Mas se seguimos passo a passo, progressivamente de um estágio para o outro, então não podemos perder todas as coisas de uma vez. Podemos conectá-las e, se obtemos vitória em cada estágio, podemos seguir para o próximo nível. Temos seguido esta estratégia, embora o processo possa parecer confuso, a providência de Deus está implacavelmente se movendo em direção de sua consumação. Satanás é muito sábio e suas formas são sutis, porque é esperto. Ele pode manipular os métodos de Deus para colocar a si mesmo no centro. Há muitas pessoas que manipulam situações centrando em seus próprios desejos. Esse tipo de pessoa causa os piores danos para a religião. O ponto de início de todas as atividades das igrejas é Deus, e tal pessoa falará sobre o propósito da nação ou de Deus. Contudo, ela irá desconsiderar isso e fará coisas para seu próprio benefício. Qualquer um que coleta dinheiro de outra pessoa para o propósito público e utiliza esse dinheiro inescrupulosamente para seu próprio benefício é um ladrão. O mesmo se aplica para alguém que reivindica coisas públicas como seus próprios pertences, sem obter permissão para isso. Esse tipo de pessoa será destruída. Por favor, entendam claramente que essa restauração é realizada através de indenização e que esta é a rota para a perfeição. E quanto a vocês, membros da Igreja de Unificação? Eu sempre falo de uma maneira pública e posso castigar um líder da igreja durante um discurso. Esse é um exemplo de restauração através de indenização. Quando eu castigo essa pessoa em público, ela está representando o mundo, e se ela me ouve e aceita o que eu disse, ela é capaz de superar o problema. Quando faço tal coisa, certamente o problema se torna aparente. Esse tipo de punição pública é o melhor exemplo de restauração através de indenização. Qual é o propósito de indenização? Ela é para o benefício da perfeição. Perfeição da individualidade, perfeição da família, do clã, da nação, do mundo e do cosmos. E qual é o resultado da perfeição do cosmos? O resultado definitivo é a liberação de Deus. Tradição para aqueles que seguem a vontade de Deus. Porque entendo isto, tenho focado totalmente em desbravar o caminho de restauração através de indenização. Minha forma de vida desconsidera a neve, o vento e as mudanças de estação. Minha vida pode ser resumida em uma palavra: miséria. Estou trilhando um caminho que ninguém mais, à exceção de Deus, pode entender. Quando eu oro sinceramente sobre mim e a vontade de Deus, vocês não podem ajudar chorando mais e mais. Se você perguntar para o céu quem eu sou, uma tempestade de lágrimas fluirá em seu rosto. Você sentirá tal dor em seu coração, uma dor que causa esse tipo de choro. Mas por que isto é assim? Originalmente eu estava destinado a estar em uma posição diferente. Se a esfera cultural cristã tivesse me recepcionado, em 7 anos, durante meus 30 anos, eu poderia ter retornado o mundo para o domínio de Deus. As coisas que estou ensinando agora não começariam somente neste momento. Eu iniciei este caminho descobrindo a mesma origem desta verdade. Então, estabeleci o fundamento, e tenho feito realizações por toda a minha vida, até este ponto de agora, quando estou ensinando estas coisas para vocês. Esta não é apenas uma ideia abstrata. Eu realmente fiz o que estou agora ensinando para vocês. Eu não poderia falar para vocês antes de ter feito isto, ou vocês seriam conduzidos para o mundo de Satanás. Vocês, membros japoneses, devem agora refletir sobre suas vidas. Vocês estiveram trabalhando duro até este momento, me seguindo. E meses, anos, em alguns casos 10 ou 20 anos, se passaram. Quando você olha para trás acerca de sua vida de fé, o que encontra? Eu estive escalando o cume da indenização, mais alto do que o Himalaia.
uma escalada mais difícil do que qualquer outra na história humana. Agora estou jogando para baixo uma corda a partir do Japão para o resto do mundo. Todos nós estamos fazendo trabalhos tremendamente difíceis. Se possível, você que está na posição de fazer isso, deve colocar a corda comigo e me ajudar para que possa abrandar a tensão dessa corda. Mas você ao menos já se agarrou a essa corda? Você já reclamou centrando em si mesmo e criticou dizendo coisas tais como: o pai é apenas o pai da Coreia. Se eu apenas pensasse sobre a Coreia, o que teria acontecido? Eu teria ido para o mundo espiritual há muito tempo atrás. Tal pessoa é sem nenhuma utilidade para este mundo. Somente após a restauração do mundo inteiro através de indenização, após ter limpado tudo, você pode retornar para seu ponto original e pensar sobre seus filhos, sua família e sua própria nação. Este é o único caminho para uma pessoa que decidiu seguir o caminho de Deus. Isto é a partir do ponto de vista da providência. Se você pensa sobre as coisas centrando apenas em si mesmo, sua família ou sua nação, não será capaz de ajudar o mundo. Você pode verdadeiramente estar orgulhoso de si mesmo diante de Deus? Eu tenho seguido este caminho em nível mundial como o pioneiro da restauração. Qual tem sido seu padrão em relação a mim? A menos que você possa por si mesmo ver claramente e ser capaz de mudar hoje, não pode ter o padrão para a vitória de amanhã. Em nível nacional, o Japão está colocado na posição da nação Eva em relação à nação Adão. Sendo este o caso, vocês não devem ter nem mesmo uma minúscula dúvida ou preocupação, ou me dar qualquer dificuldade. Se lembrarmos que a verdadeira tradição histórica foi destruída pela Eva decaída, vocês não deveriam causar a mais ínfima dor ao coração dos verdadeiros pais. Vocês estão representando o mundo e a totalidade da humanidade. Essa é a posição do Japão como nação Eva. Vocês entendem? Minha mensagem é que vocês não devem reclamar, mas devem testemunhar e se colocar na linha de frente da vontade de Deus. Mesmo se não podemos alcançar o padrão de perfeição neste momento, podemos garantir que no futuro seremos capazes de cumpri-lo, porque temos este princípio. E quanto a vocês? Vocês querem realizar isto em algum futuro distante? Ou prefeririam alcançar a perfeição durante o período em que estão vivendo? Para fazer isso, você deve trabalhar ao risco de sua vida. Aqueles que nasceram no passado e acreditaram na religião não podem nascer novamente neste tempo moderno, embora queiram. Portanto, eles estão ansiosamente esperando e assistindo a partir do mundo espiritual, sabendo que este é o mais precioso tempo na história, não substituível por qualquer outra idade. Quando entende este ponto, você deve ser muito grato pelo fato de estar recebendo as palavras diretamente de mim na Terra. Você está recebendo educação diretamente de mim e está cumprindo a vontade de Deus. O ápice da perseguição. O pico final e mais alto de perseguição no nível mundial foi em 1976. Alcançamos o ápice durante o tempo da turnê do Monumento de Washington. Sendo que eu compreendia este ponto, enviei missionários para o mundo inteiro em 1975. Se todos os missionários fossem japoneses, este teria sido um time estritamente oriental. Se eles tivessem sido todos americanos, teria sido um time estritamente ocidental. Por isso, eu os organizei para que pudessem representar o mundo inteiro. Para cada país de missão, eu enviei um missionário japonês que representava o Oriente, um alemão que representava a Europa e um americano que representava a América do Norte e a América do Sul. Então eles eram representantes do mundo, como também do Reverendo Moon e da Coreia. Japoneses, americanos e alemães compartilharam um ambiente comum, e todos os três eram chamados de Moonies. Se não houvesse nenhuma direção dada por mim, sem dúvida eles teriam brigado e se separado. O missionário japonês poderia ter dito: o Japão recebeu primeiro a bênção, por isso eu estou na posição Abel. O americano poderia ter dito: a América é a nação que lidera o mundo democrático. Assim, do ponto de vista cultural, eu sou o melhor. Então o alemão poderia ter dito: que absurdo! Alemães são os mais espertos. Somos melhor organizados. Somos analíticos e intelectuais. Cada um deles reivindicaria que era o melhor,
e por isso, o sujeito. Portanto, a política teve que ser sem nenhum sujeito. Se ninguém reivindicasse sua própria subjetividade, então, Deus certamente os assistiria. Por isso eu disse claramente: se vocês três estão completamente unidos, Deus absolutamente os ajudará, e vocês se desenvolverão. Se vocês lutarem, nunca farão progresso. E a situação demonstrou exatamente o que eu disse. De acordo com os relatórios dos missionários, isso foi exatamente dessa forma. Não há engano no princípio. Os missionários foram para o mundo inteiro, e a esfera do princípio foi ampliada para 130 nações. Por isso, a perseguição se espalhou pelo mundo inteiro, como um guarda-chuva. Muitos americanos estavam reivindicando a deportação do reverendo Moon antes da turnê do Monumento de Washington, mas isto não aconteceu. Eu lutei e obtive a vitória. Em 1976, no momento ápice da perseguição histórica contra mim, o mundo recepcionou a nova era. Então, em 23 de fevereiro de 1977, centrando no aniversário dos verdadeiros pais, eu declarei a nova era. Como eu posso dizer isto? É porque no ápice da perseguição mundial, eu aceitei o sofrimento e marchei adiante para o benefício do céu e para o benefício do mundo. Então os comunistas do mundo se tornaram divididos. 5 anos a partir daquele tempo, o Japão avançou para o nível mundial. Quando Eva é levantada, Adão também é salvo da mesma forma. Deus foi sábio ao elevar primeiro o Japão. A missão do Japão como a nação Eva. Quando Deus procura pelo Japão para encontrar algumas pessoas a quem ele possa dar responsabilidade, ele nota aqueles que parecem mais humildes, aqueles que parecem inúteis para os outros japoneses. Esses são os Munis. Quando os conhecemos, vemos que são os mais honestos e são internamente muito nobres. Eles oferecem todas as coisas e trabalham uns com os outros para o benefício da nação e do mundo, e nunca pedem por recompensa. Por isso, as pessoas começam a sentir que eles são profundamente preciosos. A mãe deve assumir sua responsabilidade providencial. O Japão é Eva, e Eva deve alimentar seus filhos. Para quem Eva decaída deu primeiro o seu leite? Primeiro para Caim e então para Abel. Suas filhas não foram mencionadas. Embora as mulheres existissem, eram tratadas como se não existissem, e até agora elas não podem reclamar. Aqueles filhos que cresceram a partir do leite de Eva lutaram entre si porque tinham naturezas conflitantes. Na restauração através de indenização, Jacó e Esaú lutaram dentro do ventre de sua mãe. O relacionamento Caim e Abel deve voltar para o ventre da mãe e ser restaurado novamente a partir desse ponto. Portanto, no curso de restauração, quando uma mulher em uma posição providencial estava grávida de gêmeos, eles não estavam destinados a lutarem dentro do ventre, mas ao invés de abraçar um ao outro. Após nascer, um não deve tomar o leite antes do outro. Cada um deles deve dizer: beba você primeiro. Quando eles revezam para receber o leite muitas vezes ao dia, eles devem amar um ao outro sem reclamações. Eva deve dar nascimento para esses filhos. Ao estabelecer esta condição dentro da nação Eva, as condições para a restauração no nível mundial podem ser estabelecidas. Ambos os tipos Caim e Abel entre os japoneses ouvem muito bem minhas palavras. Os que menos ouvem são os alemães. No passado, a Alemanha era o sujeito sobre o Japão. Quando o irmão mais velho é empurrado para a posição de objeto, ele não gosta disso. Os mais resistentes, sendo objetivos, são os alemães. Além disso, no campo Abel, aquele que tem mais problemas, que reivindica sua liberdade enquanto chama por Deus, e tem a maior quantidade de altos e baixos espirituais, é o americano. Quem representa o mundo? Os alemães e americanos que estão na posição de gêmeos não são realmente muito amigáveis. Neste sentido, a América e a Alemanha são inimigas tradicionais, e suas histórias mútuas são histórias de conflito. Neste sentido, a América e a Alemanha se adequam à visão do princípio de ser inimigos. A nação Adão, a nação Eva e a nação Arcanjo também são inimigas. Todas elas estavam divididas ao ponto quando estavam destinadas a se tornarem uma.
Para rearranjá-las de uma vez novamente, devemos começar a partir de uma situação semelhante. A Coreia, a nação Adão, foi o inimigo do Japão. A nação Eva, o Japão e a América foram inimigos. A América e a Alemanha foram inimigas. Todos eles foram inimigos. Eu reuni estes inimigos históricos e disse para eles se unirem em uma unidade recebendo o leite de uma única mãe, centrando no poder do amor. Vocês, americanos, alemães e japoneses, não podem voltar para a posição de Adão, a menos que 3 de vocês se tornem uma unidade. Esta é a visão do princípio de acordo com a restauração através de indenização. Através da queda, Deus, Adão e Eva se tornaram inimigos. Adão e Eva se tornaram inimigos. E Caim e Abel se tornaram inimigos. Pai, mãe e filhos. Todos se tornaram inimigos. Quando a realidade de cada um destes inimigos se expandiu, elas produziram os mesmos frutos. O que aconteceu foi que uma nação Adão apareceu no mundo satânico, como também uma nação Eva e uma nação Arcanjo. Em oposição a elas, surgiu uma nação Adão no lado de Deus, como também uma nação Eva e uma nação Arcanjo. Esses 2 campos lutaram entre si em um nível mundial durante a Segunda Guerra Mundial, como os poderes do eixo e os poderes aliados. Os poderes do eixo no lado satânico iniciaram essa guerra. O Japão, que era a nação Eva satânica, ocupou o Oriente, especificamente a Coreia. A ideia da grande esfera da Ásia Oriental de coprosperidade floresceu, precedendo o ideal de Deus, como um desafio ao ideal original de Deus feito pelo lado satânico. A religião Shinto do Japão reconhece as 8 milhões de divindades, mas a divindade fundadora desta nação Eva é Amaterasu Ominokami, uma divindade feminina. No lado de Deus, a Inglaterra era a nação Eva. A América nasceu a partir da Inglaterra. Assim, a América é um filho de Eva, e sempre a segue. Mas se a América continua a seguir a Inglaterra todo o tempo, isto não é bom. Um exemplo foi a Guerra das Ilhas Falkland. A América deve seguir seu próprio caminho independentemente da Inglaterra. No futuro, a América deve se colocar como a nação Adão centrada no padrão celeste. Na Segunda Guerra Mundial, a nação Eva restaurada era a Inglaterra e a nação Arcanjo restaurado era a França. Contra isto, havia a nação Adão satânica da Alemanha, a nação Eva do Japão e a nação Arcanjo da Itália. Juntas, as 3 formaram um fundamento de 4 posições, centrado no ideal de Satanás na posição do topo, enquanto os aliados formaram um fundamento de 4 posições centrado em Deus. A Segunda Guerra Mundial foi a batalha decisiva no nível mundial. Após o lado celeste obter a vitória, o mundo satânico pôde retornar para o lado celeste. No estágio final do lado satânico no nível mundial, o comunismo veio a existir. O que é o comunismo? O comunismo é a tentativa de Satanás de imitar o ideal do Senhor do Segundo Advento, antes de Deus estabelecer seu mundo. Quando observamos o que Stalin fez, podemos entender este ponto claramente. Ele tentou unificar o mundo inteiro, mas o comunismo já atravessou 8 gerações. Marx, Lenin, Stalin, Malenkov, Bulganin, Khrushchev, Brezhnev e Andropov, que é a 8ª geração. Eles alcançaram o fim. A partir do ponto de vista do 8, todos eles agora estão em declínio. O Senhor do Segundo Advento traz o ideal espiritual para a unificação do mundo inteiro, enquanto o comunismo, baseado no materialismo, apresenta o objetivo de unificação do mundo no nível da carne. De acordo com o princípio, se o cristianismo se torna uma unidade com o Senhor do Segundo Advento e se o mundo espiritual está unido, a base para Satanás existir desaparecerá. Deus controlará as esferas subjetiva e objetiva, e assim, não haverá esfera recíproca para Satanás controlar. O comunismo certamente irá por água abaixo. Se o mundo democrático tivesse seguido o Senhor do Segundo Advento após 1945, o mundo poderia ter se unido em 7 anos, mas eles não se uniram com o Messias. E, ao invés, se opuseram a ele. Portanto, eles estavam na frente satânica de oposição à vontade de Deus. Por esta razão,
todo o mundo, incluindo o comunismo, a democracia, o cristianismo, judaísmo, budismo e assim por diante, se opuseram ao Messias no nível individual, nível familiar, nível de clã, nível racial, nível nacional e no nível mundial. Todos se opuseram a ele. Agora temos a batalha na justiça entre o governo americano e o reverendo Moon. O demandante é a América, que representa todo o mundo livre, enquanto o reverendo Moon é uma única pessoa. Quem vencerá? Agora é o momento da batalha decisiva, o momento da vitória ou da derrota. Devemos escalar o cume do último estágio da batalha. 4 importantes nações providenciais. Hoje é 3 de abril, o terceiro dia do 4º mês. A partir do ponto de vista do princípio, o número 4 representa a Terra, e o número 3 representa os 3 estágios de formação, crescimento e compleição. 3 de abril é um dia maravilhoso, e 1983 totaliza o número 21, sendo que 1 plus 9 plus 8 plus 3 faz 21. Portanto, neste dia, eu não posso fazer outra coisa a não ser falar sobre o tópico da indenização total, a perfeição total. Sendo que tenho ensinado estas coisas para vocês, é sua responsabilidade seguir este caminho. Se você não quer seguir, então não siga. Onde está o centro de minha atividade? É o cristianismo coreano? Não. É a América, que é basicamente um país protestante. No mundo cristão, os protestantes estão na posição de Abel. No tempo da reforma religiosa, a Igreja Católica perseguiu os protestantes. Mais tarde, muitos protestantes saíram da Europa. Finalmente, o país do espírito protestante independente foi criado na América. Isso foi há 200 anos atrás. Contando desde 1776, 1985 é exatamente o 200º ano. Uma batalha decisiva deve ser vencida, centrando no 40º presidente, o presidente Reagan. Neste momento histórico, eu dei uma nova ordem de mobilização. Nosso movimento não é destrutivo, mas um movimento para unir e empurrar o mundo inteiro. Portanto, neste ponto, devemos realizar não apenas a unificação das raças, mas também a unificação das religiões do Oriente e Ocidente. As histórias de todas as nações estão focadas na direção deste único ponto. Este é o ano 4318 na história coreana. O número 18 é 3 vezes 6, e 6 é o número de Satanás. Deus é um cientista e também um ser numérico. Portanto, a restauração através de indenização tem se processado através de certas condições numéricas. Indenização requer certo período de tempo, uma pessoa central e ofertas condicionais. Dentro deste período de 40 anos, o movimento de unificação fez uma condição de 3 grandes ofertas. Através do verdadeiro Pai, condições devem ser oferecidas: a nação Adão, a nação Eva e a nação Arcanjo. Neste ponto, devemos fazer ofertas consagradas em nível mundial para Deus. Devemos restaurar o mundo inteiro, obtendo a assinatura de vitória. Quem deve dar esta assinatura de vitória? Deus não faz isto, e nem o Messias faz isto. Satanás é o único que faz isto. 4 grandes nações foram escolhidas por Deus para representar todas as nações do mundo. A Coreia é a nação Adão, e o Japão e a nação Eva. Se não fosse pela falha do cristianismo estabelecido em me seguir, a Inglaterra teria sido a nação Eva. No tempo da Segunda Guerra Mundial, a nação Adão no lado de Deus era a América, a nação Eva era a Inglaterra e a nação Arcanjo era a França. Mas Satanás invadiu a esfera da civilização cristã. No lado de Satanás, a Alemanha era Adão e o Japão era Eva durante a Segunda Guerra Mundial. Na Coreia, por causa da rebelião do cristianismo estabelecido contra Deus, a Coreia do Norte, onde estava minha terra natal, foi invadida por Satanás. Assim, a cabeça foi invadida por Satanás, mas a cauda, a Coreia do Sul, foi salva. Satanás está agora agarrando a cabeça de Adão e a cauda do arcanjo. Estas são a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental. A Coreia está dividida em Norte e Sul, ou latitudinalmente, e a Alemanha em Leste e Oeste, ou longitudinalmente.
Satanás está explorando a Coreia do Norte, centrado em Pyongyang, e a Alemanha Oriental, centrado em Berlim. Se o problema do comunismo é resolvido na Coreia, então ele estará automaticamente murchado na Alemanha. Desta forma, o objetivo do comunismo começará a se extinguir. Na Coreia do Norte, Kim Il-sung é chamado pai, mas na Igreja de Unificação na Coreia do Sul, os verdadeiros pais é o pai de verdade. Assim, neste momento há 2 pais e 2 sujeitos. Esta aberração será retificada se indenização é paga para o mundo inteiro. Então, o mundo se tornará uma unidade automaticamente. Se toda a humanidade se une com Deus e se esforça para se sacrificar e servir os outros, então o problema do conflito mundial será resolvido. Dessa forma, o mundo como é agora terminará. A este respeito, a América está também próxima do fim, como também a Inglaterra, a Alemanha e outras nações. Budismo, islamismo, cristianismo e todas as religiões estão alcançando um limite também. Todos os sistemas, sejam econômicos ou político, mesmo as famílias, se tornaram caóticos. A ordem decaída do amor, na qual as pessoas amam a si mesmas mais do que Deus e os outros, se tornou autodestrutiva. Assim, o mal do mundo está sendo destruído. Portanto, neste momento, devemos estabelecer uma nova ordem de amor. Condições de indenização e lealdade devem trazer como consequência a unidade, tanto no céu como na terra. Após o centro de amor ser estabelecido, a ordem de amor centrada em Deus é expandida até alcançar o nível mundial. Desta forma, o novo reino do céu será completado na terra. O movimento de unificação identificou as nações centrais que Satanás mais deseja e está se esforçando duramente para controlá-las. A partir do ponto de vista dos assuntos do mundo atual, a Coreia é a mais importante nação na Ásia. O Japão é a mais importante nação oceânica. Aqueles países que estão localizados no Pacífico e desejam ser um poder, necessitam do Japão. A civilização ocidental deve seguir o continente asiático através do Oceano Pacífico e, portanto, eles necessitam de um relacionamento com o Japão, que está em sua rota para o continente asiático. Portanto, o Japão deve ser respeitado. E também, o Japão, como a nação Eva, deve educar as pessoas do resto do mundo. Esta é a razão pela qual nos últimos 30 ou 40 anos, o Japão foi abundantemente abençoado materialmente. Para ir para o continente asiático, também é possível seguir através da Península Coreana, mas não é possível cruzar toda a península de navio. Por isso, um projeto de fazer um túnel e uma autoestrada através da Ásia. Portanto, na Coreia, o movimento de unificação tem se tornado mais e mais necessário e importante, tanto para os problemas do mundo como para os problemas domésticos. Um tempo interessante chegou. A perfeição não será realizada sem a total restauração através de indenização, e isso é cumprido através de unidade. A perfeição do todo vem a partir da indenização paga pelo todo. Portanto, devemos concluir que indenização é paga ao se alcançar unidade entre inimigos. O fim da religião. Se inimigos se unem, e se eles oferecem sua unidade para Deus, e Deus os aceita, então o propósito da religião será completado. Até então, somente aqueles que estavam no lado de Deus haviam sido oferecidos no altar. Mas agora, através da unidade dos inimigos, aqueles que estão no lado de Satanás estão sendo também oferecidos no altar. Uma vez que eles são aceitos por Deus, o propósito da religião será cumprido. A religião por si mesma não será mais necessária. A religião existe para realizar a separação do homem de Satanás. Mas com a perfeita unidade de amor entre inimigos, sua necessidade não existirá mais. Portanto, quando quaisquer destas ofertas forem feitas para Deus, Ele as aceitará. Temos que fazer isso em nível mundial. Esse é o motivo pelo qual devemos iniciar a partir do ponto de amar meus inimigos. Esse é o princípio. A base para o reino celestial deve fluir a partir do domínio de Satanás. Para cumprir isso, vocês devem ser perseguidos por aqueles que estão no lado de Satanás, e devem amá-los como resposta. E assim,
eles se renderão naturalmente a vocês. Se eles negam que vocês são corretos, então eles devem pagar por isto. Essa é a regra do universo. Através de tal pagamento, vocês podem definitivamente restaurar os relacionamentos. Mas se você atacou da mesma forma como Satanás, então os relacionamentos não podem ser restaurados. Quando você é atingido, deve aceitar completamente o golpe. Ao restaurar externamente desta forma, você pode restaurar o elemento mais importante em Satanás. Assim, o que você semeou definitivamente será colhido. É a missão do mestre: separar o mal do bem e colocar o que é mal em um armazém de mal e o que é bom em um armazém de bem. Nesta terra, 2 sementes foram semeadas, uma má e uma boa. A boa semente irá para o armazém celeste, mas a má semente será consumida pelo fogo. Agora é o tempo da colheita, e o mundo satânico está em caos. Portanto, devemos trazer unidade a partir do caos, e devemos unir as pessoas de todas as raças. O mundo decaído é um mundo de individualismo. Não há unidade entre pais, filhos, sociedades ou nações. Mas o movimento de unificação está unindo pessoas em todos os níveis. Nosso movimento está seguindo a forma oposta do mundo. Até agora, no mundo, os cônjuges geralmente vêm da mesma nação e raça. Mas na Igreja de Unificação, o oposto ocorre com frequência. Uma pessoa japonesa nunca sonharia em casar com uma coreana ou uma negra. Mas estamos fazendo isso sem hesitação. Para que estamos fazendo isso? Para unir o mundo e trazer de volta para Deus o mundo satânico de desunião, o qual, do contrário, seria destruído. Neste processo, quem pagará a indenização? É o movimento de unificação e aquelas pessoas que estão em sua corrente principal. Eu sou a ponta de lança desse movimento e estou trilhando o caminho de indenização no lugar do mundo. Quando eu pago indenização no nível individual, estou fazendo isso no lugar da humanidade. Eu iniciei um movimento de coração no qual homens sentem que podem dar as boas-vindas até mesmo para a mulher mais feia do mundo como sua esposa. A menos que você pague indenização iniciando a partir desse coração humilde, nunca poderá estabelecer o ideal de perfeição como um indivíduo masculino. A menos que todas as mulheres, incluindo as mulheres idosas, as mulheres jovens e as mulheres no mundo espiritual, amem você com pureza, você nunca poderá estabelecer o ideal individual de perfeição masculina. Vocês podem estar ouvindo tal coisa pela primeira vez. Mulheres japonesas, vocês me amaram como um pai ou um irmão, ou até mesmo como um esposo celeste antes de se casarem, não é? Esse é um fenômeno espiritual. Através do mundo espiritual, você pôde experimentar andar de mãos dadas comigo. Isto é porque um homem deve restaurar e unificar 3 amores diferentes, os quais são o amor de uma mãe, o amor de uma esposa e o amor de uma irmã. Todos estes foram perdidos através da queda de Adão, portanto, todos estes devem ser santificados. Através de um Adão purificado, as condições de indenização históricas para restaurar a perfeição individual devem ser estabelecidas no nível mundial. Portanto, todos os diferentes tipos de mulheres devem vir a me amar com pureza a fim de Satanás ser dominado. O Adão puro deve guiar todas as mulheres corretamente. Ele deve até mesmo reformar as prostitutas, ensinando-as o caminho verdadeiro. Ele deve ser bem-vindo por elas como um homem verdadeiro. Embora ele possa ser tentado, ele não deve ceder. Ele, ao invés, deve triunfar sobre isso. Não importa quão bela uma mulher possa ser, ou quão duramente ela possa tentar seduzi-lo, ele não deve cair. Ele deve estabelecer esse tipo de tradição. Do contrário, ele nunca poderá alcançar o ideal de um homem individualmente aperfeiçoado, criando a perfeição individual. Após a perfeição individual de Adão ser realizada, Eva deve ser recriada, porque Eva foi originalmente criada após o modelo de Adão. Porque Adão não foi capaz de realizar sua responsabilidade quando Eva estava caindo, Satanás foi capaz de ser bem-sucedido ao corrompê-la. Agora, um Adão restaurado deve tomar Eva de volta de Satanás. Deus preparou o fundamento terreno para isso. A nova Eva deve ter menos de 20 anos de idade, tal como a Eva original. Portanto, a verdadeira mãe
era uma inocente de 17 anos de idade, quando fomos abençoados. Os primeiros 7 anos de nosso casamento foi o período de absoluta obediência da mãe. Todos os dias, ela tinha que me obedecer. Através desse processo, o dia dos pais, o dia dos filhos, o dia de todas as coisas e o dia de Deus puderam ser estabelecidos. Até que o dia de Deus fosse estabelecido, os verdadeiros pais foram afligidos por todos os tipos de problemas internos e tiveram que pagar indenização para superar a acusação de Satanás. O dia de Deus significa o início de um Adão e de uma Eva aperfeiçoados. Em 1968, baseada no fundamento do Dia de Deus, a Igreja de Unificação enviou todos os casais dos 124 casais abençoados para cada canto da Coreia por 3 anos, e eles foram intensamente perseguidos. Eu ordenei que todas as famílias seguissem para a linha de frente para testemunhar por 3 anos. Esta era a indenização familiar em nível nacional. Alguns filhos tiveram que ser enviados para orfanatos, e outros foram enviados para o lar dos pais dos membros. Centrando nesta indenização de 3 anos e na perfeição do fundamento da família em nível nacional na Coreia, eu fui capaz de vir para a América. Este período foi iniciado a fim de indenizar todos os problemas familiares do passado. Por causa disto, eu fui perseguido, mesmo por famílias de dentro da Igreja de Unificação. Elas diziam: apenas começamos a viver uma vida de casados. Conseguimos uma pequena casa e juntamos alguns pratos e panelas, colheres e mobílias, embora não sejam muito bons. Mas o Pai irá destruir tudo isto. Por que está nos perseguindo desta maneira? Este tipo de reclamação surgiu, mas eu respondi: saia daqui. Por que eu fui tão duro? Por causa do princípio: a menos que você pague indenização no nível social, você nunca poderá estabelecer o fundamento para uma família. E a menos que você estabeleça o fundamento para a família, nunca poderá estabelecer o fundamento para a perfeição individual. A menos que você pague indenização em um nível mais elevado, você nunca poderá viver confortavelmente como um indivíduo. Essa é uma regra inflexível. Após superarmos o período de 3 anos, eu abençoei os 777 casais, a fim de conectar o fundamento feito pelas famílias com o mundo inteiro. Após essa conexão, eu fui capaz de vir para a América. Satanás sabia muito bem que esses fundamentos haviam sido estabelecidos. Após deixar a Coreia de avião, eu parei em 3 nações: Japão, Canadá e América, as quais, juntas com a Coreia, formaram um fundamento de 4 posições. Eu cheguei na América em 18 de dezembro de 1971. Nesse tempo, o Little Angels estava se apresentando no Carnegie Hall. Ninguém me conhecia, e ninguém, além de Deus e de mim mesmo, sabia que eu iria para a América. Nem mesmo o presidente Kim, Young Wai Kim, que era o presidente da Igreja de Unificação Coreana naquele tempo, sabia disso. Entretanto, se você ler meus sermões dados naquele tempo, pode ver que eu dei dicas de deixá-los. Eu tive que restaurar o sofrido caminho de Jesus. Em 3 anos e meio na América, eu fiz uma turnê de discursos em nível nacional que auxiliou no reavivamento do cristianismo. Em 1974, eu fui calorosamente bem recebido. Eu recebi cerca de 1.200 citações e prêmios, incluindo chaves de muitas cidades. O cristianismo na Coreia havia se rebelado contra mim, mas o cristianismo nos Estados Unidos me recebeu bem, pagando indenização por essa falha anterior. As igrejas cristãs da América me deram boas-vindas em minhas turnês. Após essas boas-vindas, o que eu fiz? Em 1º de abril de 1975, eu enviei os IOWCs do Ocidente para a Coreia. Estes IOWCs começaram suas atividades em Pusan. 2000 anos atrás, Roma e o judaísmo oficial se juntaram para assassinar Jesus. Mas agora, ocorreu o inverso. A América e a Coreia se juntaram para se unirem com a Igreja de Unificação. Restauração através de indenização ocorreu na Coreia. Na turnê da ilha de Yeouido, 1,2 milhões de pessoas se reuniram. Neste fundamento, empreendemos as turnês do Yankee Stadium e do Monumento de Washington em 1976. América. Necessidade de ajuda.
Nessas 2 turnês, eu disse que a América devia me ouvir. Eu disse que a América está em chamas e necessita de um bombeiro. Alguém que venha de fora da nação deve salvá-la. E essa pessoa é o Reverendo Moon. Da mesma forma, quando uma pessoa fica doente, ela necessita de um médico. A fim de curar a doença da América, as prescrições da Igreja de Unificação e do Reverendo Moon devem ser recebidas. Porque eu disse isso diretamente. Os americanos não se sentiram confortáveis. Eles até mesmo ficaram bravos. Assim, veio o período de ataque ao Reverendo Moon. Por isso, iniciou as atividades do Comitê Fraser, o subcomitê do Congresso dos Estados Unidos para Organizações Internacionais, presidido pelo Depember Donald Fraser, um democrata de Minnesota, em 1977 e 1978. De 1977 em diante, começou um período de intensa atividade do Partido Comunista, como também do Comitê Fraser, o qual foi enfrentado por Bo Hi Pak. Ele havia sido casado antes de sua bênção, por isso ele estava na posição de arcanjo. Sua posição também era de família tipo Adão, uma das primeiras famílias abençoadas. Uma pessoa nessa posição deve obter vitória. Ele estava lutando diretamente com Fraser e a administração Carter. Nenhuma luta como esta havia ocorrido antes na história humana. Durante os 4 anos da administração Carter, meus sermões sempre atacaram os programas do presidente Carter, dizendo que ele estava vendendo o mundo democrático e avançando a causa do comunismo. O período Carter foi um período difícil. Essa administração me acusou de ser apenas um ativista político secular e um inimigo da América. Como resultado disto, os membros da Igreja de Unificação por todo o mundo tiveram seus vistos negados. Isto ocorreu no Japão e na Alemanha, mas em 3 anos isso mudaria. O movimento de unificação tem uma ideologia muito forte. Professores universitários e outros intelectuais estão agora se reunindo em meu apoio, enquanto os movimentos comunistas estão trabalhando nos campos das universidades para ampliar o caos. Mesmo durante o agitado tempo do caso judicial, eu mobilizei apoio da mídia, economistas e advogados na base do poder do pensamento da unificação. Você joga uma rede para cobrir milhares de peixes e deixa a corda ir, e quando chega o momento, você puxa tudo com um guincho. A corda com a qual você puxa é a filosofia do movimento de unificação. Todos os peixes são puxados por essa corda. O objetivo é conduzir todos os peixes de volta para Deus. Este é o período de lançar a rede. Assim, em 1º de março de 1983, a ordem foi dada na América para a mobilização total. Esse foi o início do período de 3 anos de treinamento antes de entrar na terra de Canaã. Estes 3 anos são equivalentes aos 3 dias no Egito, quando o povo israelita recebeu a permissão do faraó de ir para o deserto a fim de sacrificar para Javé. Durante este período de 3 anos, você deve trabalhar de uma forma séria e intensa. E tal como o povo israelita esteve procurando expressar sua lealdade a Deus por 3 dias, você deve viver seu período de 3 anos com dedicação e amor. No deserto, 600.000 pessoas da primeira geração morreram, após se tornarem a presa de Satanás, mas a segunda geração entrou em Canaã. Hoje na América e no Japão, a primeira geração se opôs ao movimento de unificação, mas a segunda geração pode não se opor a nós. Nós educaremos a segunda geração. Estamos agora no período de 3 anos no deserto. Embora nosso ambiente seja hostil ao ponto de sermos assassinados, devemos amar nossa nação. Devemos amar nossa terra natal. Devemos superar toda a hostilidade. Devemos ter a paixão e a convicção para fazer isso. Esse é o propósito do período de 3 anos. Sem seu treinamento através de dificuldades no deserto, o povo israelita não teria nenhuma possibilidade de superar as 7 tribos de Canaã. Da mesma forma, a menos que sejamos treinados, não seremos capazes de superar o comunismo. Nós, membros do movimento de unificação, devemos vestir a armadura do coração celeste no deserto, a fim de conquistar o mal. Devemos nos tornar soldados celestes que podem enfrentar a injustiça nestes 3 anos. Portanto, onde quer que você esteja no mundo, sempre ostente a bandeira da vitória 24 horas por dia. Corra por cada cidade, cada província, cada vila
e cada casa. Você deve ser vitorioso. Você deve cumprir sua missão de acordo com a vontade de Deus. Do contrário, não podemos cumprir este curso providencial que estamos trilhando, o qual é paralelo ao curso dos israelitas. Você deve claramente declarar ao mundo inteiro que o movimento de unificação está no caminho da terra de Canaã, e que eu, o líder do movimento de unificação, estou na posição atual de Moisés. Nestes 3 anos, devemos superar toda oposição e nos oferecer totalmente para Deus e para o mundo. Ainda não temos nação, e ainda não asseguramos o ambiente para as famílias abençoadas, a despeito do fato de que há muitas nações e famílias no mundo. Portanto, devemos confiar todas as coisas para a vontade de Deus, e devemos ouvir atentamente a Ele. Devemos oferecer todas as coisas para o benefício de Deus e de seu ideal, e para o benefício de toda a humanidade. Através de absoluto atendimento, devemos nos tornar uma unidade, transcendendo a submissão nacional e marchando em direção a Jericó. Este é o significado do período de 3 anos, rumo à explosão de coração. Assim, nunca devemos hesitar. Invista todas as coisas. Se você tem alguma energia, utilize-a totalmente. Você deve estar pronto para dar sua vida por amor a Deus. Você deve exaurir-se, com a convicção de que o coração amoroso é eterno. Cada um de nós deve entender que estamos colocados na distância de um cabelo do destino definitivo da providência de Deus. Nesta situação, nunca devemos ser derrotados. Ser derrotado seria trágico. Os membros do movimento de unificação do Oriente e do Ocidente devem ser acesos e explodir juntos em coração por todo o mundo. Tal explosão de coração trará a ressurreição do mundo. Até mesmo o próprio Deus será ressuscitado, porque seu coração será liberado. Somos como soldados marchando em direção da restauração através de indenização. Devemos claramente saber isso. Também temos o objetivo de unificar as religiões mundiais. Este ano estamos patrocinando a 3ª Conferência Anual de Deus. Estamos conduzindo os jovens líderes do futuro de todas as religiões em direção à unidade. O movimento de unificação é um movimento global. É um movimento interreligioso, como também interdenominacional. É também um movimento interracial, como podemos ver em nossos casamentos. Além disso, o movimento de unificação é um movimento interdisciplinar, patrocinando conferências que combinam várias disciplinas acadêmicas. Por causa de tais atividades como estas, muitos intelectuais estão compreendendo que o Reverendo Moon é a única pessoa pensando e agindo no nível mundial. Muitas pessoas estão vindo a reconhecer que somente o Reverendo Moon pode manusear todos os problemas do mundo. Se podemos cumprir nossas missões nestes 3 anos e estabelecer fundamentos vitoriosos, os quais Deus possa apoiar, então a mídia reverterá sua forma de escrever sobre nós. Essa é minha crença. Se esse é o caso, o período de perseguição que requer restauração através de indenização evaporará, e onde quer que formos, seremos bem-vindos com grandes aplausos, que alcançarão todos os caminhos para o céu. Se esse é o caso, então teremos estabelecido a tradição celeste, baseada no fundamento da família. O propósito de nosso trabalho é estabelecer um mundo de unidade, o mundo de uma única soberania, uma única terra, uma única cultura, como está escrito no meu juramento. É uma linhagem centrada em um único casal dos verdadeiros pais. Nos tornamos sucessores ideais dessa tradição, cumprindo o meu juramento. Realizaremos as palavras amar seu inimigo da Bíblia. Cristãos acreditavam que o inimigo de alguém é simplesmente uma pessoa individual, mas isso não é inteiramente verdade. O movimento de unificação ensina que o inimigo de alguém poderia ser uma nação, ou mesmo o mundo, os quais, então, ele deve amar. Nossos países inimigos se tornam o ponto de início de nosso reino celeste. A menos que nosso reino inicie a partir da nação inimiga, então o reino celeste nunca será realizado. Se estabelecermos nossa tradição desta forma, então por todo o futuro, nenhuma ideologia maior aparecerá. Esta será a ideologia de consumação.
4 grandes nações inimigas devem começar o reino celeste a partir desta tradição celeste vitoriosa, criando um fundamento mundial de amor. Se isso acontece, então o reino celeste na Terra pode começar. Portanto, estamos agora no período de 3 anos no qual deve ser feito um fundamento completo de indenização. A menos que tenhamos sucesso nestes 3 anos, o trabalho será estendido para outros 3 anos. Temos 6 anos nos quais fazer o trabalho, mas um fundamento completo de indenização deveria idealmente ser estabelecido em 3 anos. Estamos buscando a restauração através de indenização. E o que estamos tentando restaurar? A perfeição em muitos níveis. A perfeição individual de Adão é a base da perfeição da família, do clã, da nação e do mundo. Após eu pagar todas as indenizações necessárias para obter vitória sobre Satanás no nível mais amplo, então você, junto com toda a humanidade, deve também estabelecer a vitória em formas mais localizadas. Esse é o propósito de sua atividade de lar igreja. Através dela, você será capaz de reivindicar parte da terra restaurada de Canaã como sua posse. Onde é a Canaã de hoje? É toda a terra. Já estamos cumprindo as condições para o sucesso da providência de Deus nesta terra. A expansão da atividade de lar igreja transcende nacionalidades e ideologias. Estamos até mesmo trabalhando em países comunistas. Através da atividade de lar igreja, restauramos Canaã e herdamos uma parte do mundo reivindicando o crédito por ter substancialmente restaurado uma vizinhança. Se a queda do homem não tivesse ocorrido, cada pessoa teria o direito de ser um proprietário do universo. Seu lar igreja se tornará o objeto condicional, através do qual você pode possuir todas as coisas no cosmos, todas as pessoas, os pais e Deus, estabelecendo um fundamento de amor. Portanto, sem lar igreja, você não pode estabelecer o fundamento para se tornar uma unidade com os verdadeiros pais e com Deus. Você não pode seguir para o reino do céu sem ter sucesso em seu lar igreja. Indenização total e lar igreja. Em minha vida, eu realizei toda a indenização e estabeleci um fundamento vitorioso. Nesta base, eu anunciei o início das atividades de lar igreja. Esta é a melhor de todas as boas notícias possíveis para a humanidade. A partir do lar igreja, o reino do céu na terra, a liberação de Deus, a nação ideal, e todos os ideais serão realizados. Herdar o lar igreja como nossa vida cotidiana. Deus deu para vocês esta coisa preciosa, mas vocês estão relutantes em seguir para as áreas de lar igreja. Há até mesmo pessoas que não têm áreas. A menos que você tenha sua própria área de lar igreja, que é a sua própria tribo tipo Caim, você nunca poderá restaurar sua tribo tipo Abel. Antes que você possa restaurar sua família tipo Abel, você deve restaurar primeiro Caim. Ninguém até agora sequer entendeu este ponto. É importante amar seu inimigo. Por que Deus fez esforços para nos ensinar que é importante amar nossos inimigos? Satanás diz para Deus: a fim de ser Deus, o Senhor deve sempre manter o padrão do amor ideal e eterno. Deus responde: sim, isto é verdade. Então Satanás diz: Deus, quando o Senhor me fez como o arcanjo, o Senhor fez isso apenas para me amar temporariamente ou para me amar para sempre? E Deus diz: para sempre. Se Deus amasse apenas temporariamente, ele seria como Satanás. Da mesma forma, se alguém não tem um padrão de amar para sempre, não pode demonstrar a dignidade de Deus para Satanás. A fim de Deus ser Deus, ele deve amar Satanás. Não importa quanto Satanás se oponha a ele. Satanás diz: eu caí e me tornei mau. Mas o Senhor que é bom nunca pode mudar, e o Senhor nunca pode fazer as coisas que eu faço. Eu gosto de atacar e lutar, mas o Senhor odeia lutar. O Senhor deve estar calado mesmo se está sendo golpeado. Assim, Deus não pode resistir à agressão de Satanás. Por quê? Deus não pode esmagar Satanás assim. Ele deve amá-lo de modo imutável, para que Satanás finalmente venha dizer: oh, realmente o Senhor é Deus. Eu me rendo ao Senhor.
Não importa quanto sofrimento possa ter que experimentar. Você deve amar o arcanjo, até que o ideal de céu seja completamente estabelecido neste mundo. As mãos de Deus estão atadas por essa demanda. Enquanto você segue seu caminho para o reino do céu, Satanás testará você. Tal como Deus deve amar Satanás e fazer Satanás se render a ele dessa forma, você também deve fazer isso. Assim os filhos de Deus devem amar o arcanjo, se eles querem ir para o reino do céu. Quanto amor isso tomaria? Embora você seja perseguido por todos deste mundo, que é a realidade do inimigo, deve amar o malfeitor com todo o seu coração. Essa é a condição que você deve realizar. Deus está mais preocupado sobre essa condição. Assim, aquelas pessoas que estão se esforçando para serem filhos de Deus devem também estar mais preocupados sobre isso. Este padrão de amor pode parecer simples, mas é a linha fronteiriça entre Deus e Satanás. Ninguém havia entendido totalmente isto antes. A fim de seguir além desta fronteira, Deus não pode nem mesmo considerar seu inimigo como um inimigo, e ele não deve fazer revanche. A conclusão para nós é amarmos nosso inimigo. Quando Jesus orou por aqueles que o estavam assassinando, foi a maior vitória. Se ele tivesse odiado seus inimigos quando estava para morrer, então a providência de Deus não teria sido bem-sucedida. Mas como Jesus superou suas dificuldades através do amor, Satanás começou a se render, e Jesus obteve a qualificação de filho perfeito de Deus. Você deve vir ao ponto onde é capaz de dizer: Satanás, você não concorda que eu sou um filho de Deus? E Satanás pode concordar dizendo: sim, isso é verdade. Você deve ser capaz de dizer confiantemente: eu estou seguindo a direção de Deus, expandindo sua esfera de amor do nível do indivíduo através dos níveis da família, clã e nação, até o nível mundial. Você não tem nenhuma objeção a isso, não é mesmo, Satanás? E Satanás deve dizer: eu tenho que concordar com você, porque este é o princípio. Este é a forma como Deus tem processado sua providência, centrando no cristianismo. Este tem sido o caminho de sacrifício e martírio, e através de sua história de sangue, o cristianismo tem sido um movimento para expandir o amor de Deus ao nível familiar, ao nível social, ao nível nacional e de todas as formas, para o nível mundial. Através do padrão de amor cristão, que ama o inimigo, nações inimigas podem ser conquistadas. Caim é subjugado. Seguindo desta forma, o movimento de unificação tem se espalhado pelo mundo. Amor e o povo japonês. A partir de um ponto de vista secular, o povo japonês deveria ser meu inimigo. Eles subjugaram a Coreia e fizeram muitas coisas más para o povo coreano, assassinando milhares, desde 1905 até 1945. Não obstante, eu amo o povo japonês. Quando o Japão se rendeu na Segunda Guerra Mundial, eu amei meus inimigos derrotados. Esta é a razão pela qual jovens membros japoneses estão agora me seguindo ao risco de suas vidas. Isto está de acordo com o princípio de causa e efeito. Isto é porque estabeleci o fundamento de coração amando a nação inimiga, o Japão, com o coração de Deus, além do nacionalismo. Os policiais japoneses que me bateram quase até a morte teriam sido executados mais tarde, se eu tivesse denunciado eles. Mas eu os perdoei e os enviei de volta ao Japão com suas bagagens. Além disso, é uma grande coisa que os membros japoneses estão agora derramando lágrimas, suor e sangue para salvar os Estados Unidos, que anteriormente foi inimigo do Japão. Desta forma, Satanás está sendo forçado a renunciar de seu território em nível mundial. Jovens membros japoneses estão agora trabalhando duro ao risco de suas vidas para os Estados Unidos, o país inimigo de apenas 37 anos atrás, a fim de salvá-lo e uni-lo com o céu. Este é um evento maravilhoso, uma coisa nunca vista antes na história. Para qual propósito os membros japoneses estão fazendo isto? Eles estão trabalhando não somente para os Estados Unidos, mas para o mundo. Assim, o povo americano não deve viver de acordo com tradições egoístas. Eu disse claramente para um líder da Igreja de Unificação Americana recentemente que todos os membros americanos têm sua própria forma tradicional de pensamento. Com tal atitude,
vocês não podem realizar atividades em escala mundial. Ao invés, vocês devem se sacrificar com o objetivo de salvar o mundo. Vocês devem compreender que podem estabelecer a tradição mundial de amor somente quando tiverem superado seus desejos autocentrados. Vocês devem trabalhar mais duro do que os membros japoneses, seus antigos inimigos. É sua vergonha que seus ex-inimigos estão servindo mais vocês. Vocês não devem ser derrotados no amor pelos japoneses. Os membros europeus, especialmente os alemães, que foram abençoados com membros americanos, devem todos vir para os Estados Unidos, porque a América é o portão para o mundo. Os Estados Unidos não é uma nação para si mesma. Ela representa o mundo democrático. Portanto, estou agora mobilizando todos os membros ao redor do mundo para o benefício dos Estados Unidos, a fim de fazer deste país o centro da nova cultura centrada em Deus e o centro do movimento de unificação no futuro. Mesmo se o Japão se tornou um deserto espiritual, vocês poderiam sobreviver se os Estados Unidos vivem. Portanto, vocês devem se devotar para desenvolver espiritualmente os Estados Unidos. Eu trouxe para cá algumas tradições coreanas, baseadas na pureza e na moralidade, a fim de salvar este país. Eu fiz isto de acordo com o princípio, desenvolvendo assim o movimento de unificação. A nação Eva, o Japão, deve estar unida com a nação Adão, a Coreia do Sul, após ensinar para as nações Caim e Abel as tradições do céu. Em outras palavras, você deve ensinar os alemães e americanos respectivamente. Isto está em acordo com o princípio. Se você falha, não pode se unir com o céu. A União Soviética e a China têm seus olhos fixados na nação Eva. A partir deste ponto de vista, a defesa da Coreia é um problema crítico para a defesa do Japão. Esta é a conclusão a partir do ponto de vista providencial. A fim de unir a Coreia e o Japão, tanto fisicamente como de coração, uma ideia é construir um túnel sob o mar entre elas. Entramos agora em um período extraordinariamente importante. Sobre o que estou agora trabalhando é a definitiva tarefa histórica, o ponto final da história. Estou agora reunindo e unindo as 4 maiores nações providenciais, oferecendo esta unidade para Deus como uma enorme condição de indenização para restaurar o mundo. Quando tal unidade é realizada, o reino do céu começará. Assim este é o início, e ao mesmo tempo, o fim da providência de Deus. Se continuamos tal movimento na direção da unidade pelos próximos 3 anos, ninguém se oporá ao nosso trabalho. Na América do Sul, as pessoas já estão dizendo: "Bem-vindo, Reverendo Moon." É o mesmo na África e Ásia, como também nas comunidades japonesas e chinesas nos Estados Unidos. Se estas minorias estão completamente unidas, a maioria se tornará a minoria. Então, seu ressentimento de muitos anos contra os americanos brancos deve ser utilizado não para a revanche, mas deve ser transformado em amor para salvar o inimigo. Essa é a atitude baseada no amor de Deus. Se você trabalha com essa atitude, pode estabelecer a condição de indenização completa. Estabelecer a completa condição de indenização significa a completa restauração. Então, para onde conduz a completa restauração? Ela conduz para a completa perfeição. As 4 nações providenciais. Se podemos restaurar as 4 maiores nações providenciais, podemos oferecer para Deus os elementos fundamentais que estavam com Satanás. Estas 4 nações fundamentais juntam todos estes elementos fundamentais. O que a Coreia tem? Espírito e a joia do pensamento. O Japão tem beleza, os Estados Unidos têm poder, e a Alemanha tem técnica e perícia. Estas 4 nações juntas têm todas as coisas que podem trazer unidade para todo o mundo, iniciando com o nível individual, seguindo através da família, do clã, da sociedade e da nação. Agora devemos vir para o nível de fazer condições de indenização em nível mundial. 4 maiores nações que foram anteriormente inimigas estão agora se tornando unidas, centrando na tradição celeste. Deste modo, o reino do céu na terra não está tão longe, ele está muito próximo. Realizando isto, vocês devem retirar todos os pontos de parada, trabalhando com gratidão mesmo ao risco de suas vidas. Portanto, vocês, membros que estão voltando para o Japão,
devem tentar trabalhar 3 vezes mais duro do que os membros americanos. Mesmo se você cair na rua como uma árvore cortada, não deve reclamar. Você deve tentar trabalhar com esse incansável espírito de urgência por 3 anos, mesmo com uma única refeição por dia. Este é o ponto de retorno da história. Estou pedindo que vocês testemunhem fervorosamente por todo o país por 3 anos. Para reforçar o testemunho, estou pensando em utilizar radiodifusão. Se também utilizamos a tecnologia de satélite, poderíamos testemunhar para a maioria da humanidade em 1 semana. 3 anos não são realmente necessários para cumprir a missão do movimento de unificação. Devemos edificar um movimento tão forte que o mundo comunista não possa ignorá-lo. Isto não é apenas uma história, é um fato real. Se podemos edificar esse movimento, você pode mobilizar e liberar 70 gerações ou mesmo 120 gerações de seus antepassados. Pessoas no mundo espiritual estão ansiosas para ajudar na Terra. Se você mobiliza seus antepassados, pode atrair 70 discípulos e então 120 discípulos centrando em seu clã. Este é um evento importante. A razão pela qual você se juntou ao movimento de unificação não é que você tem grande mérito pessoal ou forte fé. Você pôde se juntar por causa de seus antepassados, as milhares de gerações de sacrifícios, serviços e bondade de seus antepassados, para o benefício de Deus. Portanto, o que vocês se tornarão, se não me seguirem e trabalharem para a nação e o mundo? Seus antepassados ficarão bravos e acusarão você de ser irresponsável quando for para o mundo espiritual. Você não terá para onde fugir, mas se realiza sua missão e então vai para o mundo espiritual, você será bem-vindo e servido por seus antepassados. Lembrem que vocês não vieram aqui baseados em suas próprias grandezas. Vocês foram mobilizados pela realidade espiritual. Eu vim aqui a fim de cumprir uma tarefa histórica, e Deus preparou o ambiente para mim. É de acordo com o princípio de criação que o ambiente é preparado. Tudo no mundo deve seguir através de um período de crescimento. Deste modo, o mundo espiritual mobilizou vocês quando eu vim. Portanto, vocês não devem levar uma vida fácil. Vocês devem descartar suas formas habituais de pensamento e devem estabelecer suas mentes na bondade. Trabalhar com todo o seu coração, lembrando do padrão de espírito que vocês receberam de mim hoje. Você deve trabalhar a partir de agora de uma forma diferente do que costumava fazer. Por exemplo, você deve fazer sua esposa trabalhar na linha de frente, e você deve dedicar seus filhos para esta causa também. De fato, você não pode amar seus filhos sem primeiro ter amado todas as outras pessoas. Do contrário, Satanás pode acusar você. Você deve se esforçar para receber um certificado de Satanás, declarando que você ama todas as pessoas sob seu domínio. Então, você está qualificado para voltar para seu lar e amar livremente seus filhos, sua família, seu clã e sua nação. Este é o princípio que eu mesmo tenho vivido. Eu não tenho focado ou cuidado de meus filhos. Eu não tenho educado pessoalmente meus filhos, mesmo quando vivia em East Garden. Além de tudo, quem educou Adão? O arcanjo fez isto. Deus, o pai de Adão e Eva, não os educou diretamente. Portanto, quem deveria educar meus filhos? Os 36 casais, que estão na posição do arcanjo. Tal tradição e forma principalística de educação ainda não foi estabelecida na Igreja de Unificação. Se há membros entre os 36 casais que reclamam sobre meus filhos, este é realmente um problema. Eu devo resolver tais reclamações. Você deve amar Caim no nível familiar. Então pode amar Caim no nível individual. Mas primeiro, você necessita amar Caim no nível social e no nível nacional. Este é o princípio de restauração. Portanto, a felicidade individual deve ser sacrificada para o benefício da felicidade da nação. A nação deve ser sacrificada para o benefício do mundo. Eu tenho sacrificado todas as coisas para o benefício da restauração do mundo. Para este fim, eu tenho devotado a mim mesmo e a substância do movimento de unificação para edificar os Estados Unidos. Após ter feito a condição de indenização de amor e sacrifício no nível mundial,
Então você pode retornar para casa e dar aos seus filhos maior amor do que deu para Caim. A família celeste Abel e a família Caim devem estar unidas em amor no nível horizontal. Você deve amar o povo japonês e meus filhos, e após ser recomendado tanto pelo povo japonês como por meus filhos, pode amar seus próprios filhos. Este é o princípio. Se meus filhos foram através de tempos dolorosos devido à negligência dos 36 casais, eu não reclamei. Foi uma condição de indenização. Eu não posso descartar os 36 casais. Com a esperança de que eles virão atender minha família da forma adequada, eu devo sempre abraçá-los com amor. Vocês não devem criticá-los, pois Satanás tenta atacar dessa forma. Se você pode ultrapassar o nível nacional de coração e exibir o amor para o qual Satanás deve se render, então todas as coisas serão completadas. Eu pedirei para um famoso estudioso da Constituição dos Estados Unidos para fazer um esboço de uma Constituição para o Reino do Céu. Tal tempo está próximo. Porque estamos tão próximos da realização da providência de Deus, você deve entender quão importante e preciosa é a sua posição. Este é o momento que você deve corrigir sua forma de vida. Em nossas vidas, a partir de agora em diante, não devemos repetir as falhas do passado, mas devemos acelerar na direção do sucesso na realização da vontade de Deus. Essa é minha esperança. Agora, vamos orar, elevando nossos corações ao céu. Amado e precioso Pai do céu, por toda a longa história, o Senhor estabeleceu muitas religiões, a fim de liberar seu coração de aflição. Sacrificando muitas figuras centrais fiéis, o Senhor prosseguiu em direção à definitiva vitória de seu amor. Quando contemplo esta história, e quanta indenização foi paga, e quantas pessoas sofreram, eu sinto muito pesar diante do céu. O Senhor preparou as coisas para que possamos receber a nova era. Deixe este movimento de unificação florescer na Terra. O Senhor tornou possível, Pai Celeste, o Reverendo Moon vir para a Terra e declarar hoje estas palavras cruciais. Permita-nos entender esta mensagem. Somos gratos ao Senhor por este grande mundo e demonstramos isto erguendo ambas as nossas mãos. Juramos novamente marchar adiante ao risco de nossas vidas em qualquer campo de batalha para o benefício de sua vontade. Sinceramente pedimos ao Senhor, Pai, receber esta nossa alegre resolução. Aqui, representantes de muitas nações estão reunidos, além de suas próprias nacionalidades. Por favor, guie e governe a todos eles. O Senhor pode nos unir centrando no amor celeste, e o Senhor derreteu as inimizades e desenvolveu a esfera de amor. Agora entendemos todas estas coisas. Assim, juramos ao Senhor não assumir nenhuma ação que se oponha à tradição de sua vontade, não importa em quais circunstâncias sejamos colocados. Somos gratos pelo fato de que pudemos jurar isto. E por favor, continue a nos encorajar para que possamos nos tornar pessoas que seguem em frente, a despeito de qualquer perseguição. Juramos seguir em frente, utilizando efetivamente nosso tempo restante, até a realização do mundo ideal de sua vontade. Eu sinceramente peço ao Senhor para nos guiar na direção de sua vontade, para que possamos segui-la infalivelmente. Eu sinceramente peço isto, e ofereço esta oração em nome dos verdadeiros pais. Amém.